Pergunta é a seguinte, meninos. Quem é mais time? Goiás ou Atlético Paranaense? Quem tem mais qualidade? Quem tem jogadores que de fato podem decidir uma partida, né? Um jogo aí de um porte, de um tamanho, de uma importância, de uma relevância, como o jogo de sábado, esse grande clássico, duas das maiores camisas da Série B. Eu pedi a escalação do Goiás, põe na tela do canal do YouTube aí a provável escalação do Goiás, que tem Tadeu, Lucas, né, o Lucas Lovatti, tem o Tite, tem o Luiz Felipe e tem o Caito. Aí tem Gonzalo Freitas ou Baldori, acho que não tem dúvida, né, gente? Depois da atuação do Gonzalo, é Gonzalo e mais 10. Juninho, Braia e Lovatti ou Danilo, Pedrinho, né, com o Rato e o Anselmo Ramon. O primeiro Lucas ali é o Lucas Ribeiro, que é zagueiro. 3 zagueiros, técnico Fábio Carilli. Olha o Atlético Paranaense, gente. Escalação do Atlético Paranaense. Com Santos do gol, o Teran, o Aguirre e o Arthur Dias, Benavides, Patrick Bebezão, que jogou aqui na equipe do Goiás, Dudu e Léo Derek. Léozinho Mendonça, Speed Mendonça, Luiz Fernandes Atlético, que tá jogando muito nessa reta final de Série B. E uma dúvida cruel, né? Julimar e o Allan Kardec. Olha as opções do elenco do Furacão, técnico Odair Guelma. Ô Danilo Dias, quem tem mais qualidade no seu 11 principal? Goiás ou Atlético Paranaense, craque? Após a mexida da janela, eu ficaria de Atlético Paranaense. Teve umas contratações pesadas, né? Kevin Viveiros, Steven Mendonça. O retorno mostra bem isso, né? É um dos times que mais venceu. Teve no recorte aí agora há pouco, eu falei, 8 jogos de forma invicta, 7 vitórias e um empate. O retorno traz isso à tona. Tem o Luiz Fernando, que é um jogador tecnicamente muito evoluído no seu banco de suplentes, o Allan Kardec, um próprio Julimar que decidiu na última rodada. Para você ver que o Allan, eu creio que o Allan tomou o 3º cartão amarelo, viu? Eu creio que o Allan Kardec não vem a Goiânia, cuidado. Ele agrediu, foi um absurdo, né, o que aconteceu no último jogo. Ele deu um pontapé no jogador do Amazonas, o VAR chamou e a arbitragem achou o lance normal. Por isso que eu tô preocupado com esse negócio de bastidor, cara. Tem que arrancar as pernas agora amanhã, inclusive, será tema aqui da abertura do debate, essa questão de bastidores. Eu tô com medo, viu? O Allan não vem, viu? Tá suspenso mesmo. Tá suspenso. E o Kevin Viveiros também tá fora da escalação. Mas o Allan Kardec, ele não era titular. Não era. Não era. O Julimar, que é o camisa 9 lá, e tá fazendo muitos gols, inclusive. Suspenso no último jogo, né? Por isso que não jogou. O Atlético Paranaense é o time que mais somou pontos nesse retorno, prova, os números estão aí. Foram 28 pontos de 45 disputados. O time que teve 8 vitórias, 4 empates, se eu não me engano, foram 3 derrotas apenas. É o time que mais amealhou pontos, fez 23 gols também, o time que mais fez pontos no retorno. Eu penso que o Atlético Paranaense, ele tem mais times, principalmente após essa volta. Agora o Kevin Viveiros vai jogar no jogo aqui no lugar do Allan Kardec, até o próprio ali a dúvida se vai ser Julimar e ele, mas a referência desse Atlético Paranaense mostra que é um time bom. Faltou ali um primeiro turno mais adequado, um primeiro turno, digamos, que pudesse fazer uma campanha melhor para não tivesse tanto sofrendo no campeonato. Andou muito tempo na parte de baixo da tabela, sempre com um distanciamento, mas nós nunca tiramos o Atlético Paranaense também desse hall de times que poderia brigar. Filipinho, um dos melhores volantes, um dos que mais desarma também. Tem um goleiro de um quilate de um Santos, que já figurou na prateleira acima. Patrick cresceu muito nessa reta final também, tá jogando bem. É um time recheado de vários nomes bons, que querendo ou não, deu uma certa liga nesse retorno com essas chegadas. Então eu vejo que vai ser um jogo muito competitivo no sábado em Goiânia. Eu vejo que é a chance final do Atlético Paranaense, porque, Thiago, ele não pega nenhum concorrente direto pós-Goiás, então ele tem a chance real no sábado, porque depois disso ele não tem mais possibilidades de enfrentar naquele jogo. Se eu ganhar, eu te elimino no mata-mata. Então eu vejo que esse confronto diante do Goiás, eu penso que vai dar um grande duelo, um grande embate, mas o Atlético Paranaense, pós-mexida no segundo turno, eu vejo ele com mais corpo, mais encorpado, e os números falam por si. Enquanto o Goiás ganhou 17 pontos de 45, ele ganhou 28, foi o time que mais gols fez, e trazer jogadores de um quilate, Mendonça, Kevin Viveiros, não é pra qualquer um. 12h26, Lei do Jogo, toda segunda, quarta e sexta, com o Dr. Paulo Henrique Pinheiro aqui na programação da Band News Goiânia. Fique ligado, viu? Vale a pena. 2h26 da tarde, debate das feras bombando nas ondas do seu rádio. Oferecimento Super Frango. Frango é Super Frango. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. PEG 060 em Cesarina. Venha para o Casarão Goiano e experimente um mundo de sabores. Na troca de óleo da AGP Car Centro Automotivo, o ouvinte Band News sempre sai ganhando. Tem um litro de óleo totalmente de graça esperando por você. Avenida TB3, Jardim América, 6235157004. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site.
e Peugeot 208 e 2008, agora nas versões híbridas, com preços inacreditáveis. Na Venza Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Superchat em R$1. Max Pinheiro, 8754, mandando R$1 e não mandou nada aqui, só o dinheiro mesmo. Aí o pessoal fica curtindo, né? O Max mandou R$1, tá quebrado. Quebrado é você que não ajuda. Quebrado é você que não manda. Nós temos aqui mais de 800 aparelhos conectados. Se cada companheiro, se cada filho de Jeová, cada filho de Deus, ajudar a gente com R$1, R$800 por live, olha que coisa linda. Então é do pouco que a gente chega no monte. A gente chega no muito. Então você que puder abençoar a nossa obra, manda aquela bênção especial. R$1, R$1,50, 2, 3, 5. Hoje eu tô sentindo falta aqui de superchat. Deu uma parada, viu? Euler Xavier, faz um quem é quem, posição por posição, Thiago. Sexta-feira eu faço, tá? Tá muito em cima, ainda a gente não tem nem as escalações fechadas. Irã Gomes, Thiago, mande um abraço aí pro Irã, montador de imóveis de Belém. Alô, Irã, montador de imóveis de Belém, obrigado pela audiência. E o Mussi Filho também tá ligado. Primeira parte, manteve o atleta na Série B para 2026. Foi muito mal agora que reagiu. Matheus, quem tem mais qualidade na sua formação principal? E o Kevin Viveiros tá machucado, viu, gente? Talvez não venha pra Goiânia. Pra mim vai jogar, isso aí é tanga, hein? É informação aqui do setorista lá da Banda B, nosso companheiro, amigo aqui de Jonathan Bertigausen, tá dizendo que o Kevin Viveiros dificilmente viaja pra Goiânia. A tendência é que ele não viaje. Mas enfim, Matheus, quem tem mais qualidade na sua formação principal? Goiás ou Atlético Paranaense? Quem tem mais cara de acesso? Dentro da situação de currículo, o Atlético Paranaense tem muito mais qualidade de currículo. Mas dentro de campo, o Odair Helma, ele modificou muito a sua equipe e não fortaleceu os jogadores que precisavam serem fortalecidos. E aí acabou que não teve uma sequência, né? O Odair Helma, que já está há um bom tempo no Atlético, ele não conseguiu dar uma sequência para alguns atletas, e a consequência de tudo isso é não ter o resultado, né? Vocês colocaram o Patrick aí, o Patrick também é um jogador que não tá jogando, ele tá entrando no segundo tempo, então tá tendo muitas modificações e acabam atrapalhando. Se você me perguntar quem é o melhor treinador, para mim o Carille é muito mais nome do que o Odair Helma. Muito mais nome. Então o Goiás está à frente neste ponto. O Goiás, ele colocou uma estratégia muito interessante contra a equipe do Criciúma. O time que ele esboçou e treinou, porque ele treinou durante toda a semana aquele time, foi justamente para pegar os pontos fracos da equipe do Criciúma. E pode ter certeza que o Carille, ele estudou muito bem o Atlético Paranaense, por mais que seja uma equipe muito difícil de ser estudada, justamente por esse fator de mudanças demais de peças. Isso aí acaba confundindo. Só que a mudança de peças que o Odair vem fazendo acaba mudando para baixo, acaba caindo a qualidade. Então eu vejo que o Goiás, ele sai na frente nesse ponto do conjunto, juntamente com o seu treinador muito mais ousado, que é o Carille. Mas o Goiás, ele tem que se atentar a um ponto muito específico. O Atlético Paranaense é um time que tem uma finalização de fora da área que é excelente. E aí, dentro da estratégia que o Goiás fez contra a equipe do Criciúma, que é um time que joga mais pelos lados, eu acho que tem que mudar um pouco. Eu acho que tem que mudar um pouco contra o Atlético Paranaense, fortalecer mais o setor de meio campo para evitar esse tipo de finalização. Mas em um contexto geral, o Goiás, ele é o favorito, mesmo que currículo, né, na situação de currículo, o Atlético Paranaense certamente está na frente. Assina embaixo a opinião do Matheus Carvalho. Sensacional, tô até arrepiado aqui. Parabéns, Matheus, é isso mesmo. É isso mesmo. Cara, o Bruno Vox matou a pau. O Bruno Vox acabou com o seu comentário aqui, Danilo. Antes, só um abraço aqui pro nosso grande irmão, não vi, o rei, a fera do relógio em Goiás, grande Edson, lá da nossa central relojoaria. Pertinho ali do centro, né, da Avenida Goiás, pessoa maravilhosa. Na Rua 9. Rua 9, né? Grande torcedor do Goiás, mentira, tô brincando, é vilanovense, assim, que ele chora. Te mata, chora pelo Tigrão. Manda um cuco, né, um relógio de cuco na minha cabeça. Grande Edson, lá da central, né, relógio sensacional, um dos mais antigos aí de Goiânia. Não que ele seja antigo, a loja dele, a marca dele é antiga. E é um ouvinte aí, fiel aqui da Band News Goiânia, muito obrigado pela audiência. Bruno Vox acabou com você, Danilo, mandou mensagem pra mim aqui, ó. O que ele falou? Ele falou assim, Thiago, pergunta isso, já que o time do Atlético Paranaense é tão melhor que o Goiás, por que o Goiás tem mais pontos que a equipe do Atlético Paranaense? Ué, acabou com você. Eu vou repetir. Não, respeita o ouvinte. Não, tô respeitando. Vai tranquilo. Qual é o nome dele? É o Bruno Vox. Obrigado, Esmeraldino apaixonado. Pela participação. Tá e com raiva da sua cara. Não, tá com raiva da sua cara. Não. Estamos aqui para divergir as opiniões, discordar ou não, faz parte. Eu quis dizer que o Atlético Paranaense, nesse retorno, com as mexidas que fez, pra mim, ele é mais time que o Goiás.
e prova disso no segundo turno. Ele conseguiu mais gols, conseguiu mais pontos, fez 28-45, teve um melhor recorte em 8 jogos consecutivos sendo invicto. Pois é, um timaço e precisou de apito contra o Amazonas, né? Não, mas também não vamos por aí. Muitos times estão precisando de apito, Thiago. Muitos times são erros que acontecem. Hoje favorece A, amanhã o B, então faz parte do jogo. Tem jogadores melhor tecnicamente. Confesso que se você não tiver visto, Bruno, vai lá e puxa o primeiro gol do Julimar contra o Amazonas. Você viu o passe do Filipinho? Que passe, meu. Que entrelinha que ele encontrou o cara só dominou. Ah, então esquece, assim, não precisa nem do jogo sábado não, hein. Falando, o Super Atlético Paranaense, um time europeu jogando aqui na Série B, vai ganhar do Goiás, segundo ele você, andou hein. muito tempo no primeiro turno, o Goiás fez um primeiro turno melhor que o Atlético. Claro, hein. E agora no segundo não. O segundo, o Atlético, os números estão aí pra provar isso, e tem jogadores que não, mas viu o Matheus Carvalho aqui? Ele tá que opinião maravilhosa. Não, eu concordo com vai ele. Vai com o seu coleguinha aqui, respeito ué. a opinião dele, mas eu não concordo com o que ele disse. Eu discordo, porque pra mim o Atlético Paranaense tem mais volume, tem mais jogadores de peso do que o Goiás. Só não tem mais ponto, né? Só não tem, mas tá perto, né? Mas o não tem mais ponto, o Atlético conseguiu mais, fruto de um primeiro turno pior, né? Se o Atlético Paranaense jogaram o mesmo futebol defensivo que jogou contra o Amazonas com o Goiás... Perde o jogo? Cocada. Cocada. Acabou com você de novo agora, Danilo. Vai por mim. Cocada. Porque o Atlético Paranaense é muito lento defensivamente e ele joga aberto. É um time que, pela sua estrutura, pelo tamanho que é a equipe do Atlético, ele não pode jogar fechadinho, recuado, ele joga aberto. E é lento até pelas características dos jogadores que lá estão, né? Goiás, jogadores bem experientes. O Goiás, propriamente, contra o Criciúma, foi um time, muita velocidade. E aí, se pegar transição rápida. Uma transição muito rápida, jogando muito bem pelos lados, né? Até confundindo o adversário. Então, se for jogar da mesma maneira o Atlético Paranaense defensivamente falando, o Goiás vai golear. Deixa eu chamar aqui o nosso mestre, a superfera do Rádio do Brasil, para acabar aqui com esse debate. Grande Nivaldo Carvalho. Só que tem um superchat aqui antes, de R$5, do Max Pinheiro. Boa tarde, moro em Blumenau, sou paraense, Matheus e Danilo, sou fã de vocês. Escuto vocês todos os dias no trabalho. Tô liso, viu, Thiago? Por isso que eu não mandei mais. Que é isso? Você mandou 1 e mandou 5 agora. Liso é o povo que tá ouvindo a gente e não manda nada. Obrigado pela audiência, viu, Max? Muito obrigado aí pela participação. Então aluga um quarto aí pra gente nas férias, né? Blumenau? Blumenau é uma baita de uma cidade, Oktoberfest aí, tá bombando lá. Cuidado. Arruma pra gente. É bom, hein? Chama a gente. Não precisa pagar nada, dá só o quarto aí que a gente já fica satisfeito já. Comandante, quem tem mais time pra essa decisão de sábado, Atlético Paranaense ou Goiás? Quem te convence mais, comandante? Quem tem mais valores individuais qualificados é o Atlético Paranaense. Tanto é verdade que o Luiz Fernando, que é reserva no Atlético, seria titular no Goiás. Ele seria o 10 que o Goiás tanto procurou e não achou até hoje. Então, quem tem individualmente falando jogadores que podem desequilibrar é o Atlético. Aí a questão do conjunto, aí vamos na questão do conjunto, né? Os dois nesse momento talvez se equivalam. Nós temos que entender o seguinte, gente, o Goiás nos últimos 11 jogos ele ganhou só 2. O Atlético Paranaense vinha de uma sequência extraordinária, depois ele fez um tour fora do Paraná e acabou perdendo 2 jogos, né? Um aqui pro Atlético Goianiense, depois ele perdeu pro Remo, né? Lá no Pará. Ele voltou jogando em casa e deu uma tropeçada, me parece que foi diante do Avaí, né? Empatou. Então o Atlético, ele tá sofrendo uma certa depressão técnica aí, depois daquela sequência extraordinária de vitórias. Teve uma certa dificuldade para ganhar do Amazonas, não fez um grande jogo, ganhou de 2-0, mas não fez um grande jogo. A gente tem que se lembrar que ele jogou em casa, diante de sua torcida, e enfrentou um time horroroso, que é o Amazonas. Do ponto de vista individual, eu penso que o Atlético Paranaense tem jogadores superiores ao Goiás. Alô, torcedora goiana, tá na hora de você cuidar das suas unhas, viu? Kelly Unhas, estúdio designer, alongamento de unhas, gel fibra, molde F1, esmaltação em gel e spa dos pés. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Kelly Unhas, o maior estúdio designer do Centro-Oeste brasileiro para cuidar de você. 2h36, debate das eras, oferecimento fecha-mês da Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês, um show de ofertas para você. Aproveite. Cestas Berivita, nutrindo famílias com qualidade e cuidado. E Doutor Baterias. A bateria pifou? Chame o doutor pelo 31428070. Doutor Bateria, sempre com você. Ô, Thiago, rapidinho, você viu o que o Nivaldo falou? 2 abraços aqui, rapidinho. Rubão Colorado tá ligado com a gente. O Paulo Gomes também tá participando, obrigado. Um abraço aqui pro Luiz Alberto de Lima Araújo. O Adi Bueno também tá ligado. Teu Goiás não ganha, beleza, obrigado. E a Wembley também tá participando. O Atlético Paranaense tem um elenco muito superior
a todas as outras equipes da Série B. Isso é fato. Vai, o Emily, e por que não tá na liderança do campeonato, gente? O que aconteceu aí com o Super Atlético Paranaense? O Super Atlético Paranaense, o Atlético pegou eles lá e bateu. O Atlético pegou eles aqui, nem acesso o Atlético disputa mais. O que o Atlético fez com o Atlético Paranaense, Matheus Carvalho? Ganhou. Não, venceu não. Ele humilhou, ele passou o carro. O Vila pegou o Atlético Paranaense aqui no Oba, o que o Vila fez? Venceu. Tigrão deu na carinha assim, ó, furacão. Não, mas a pergunta é quem chulepe. O Goiás ganhou lá. Uai, que Super Atlético Paranaense é esse? Freguês do futebol goiano, rapaz. Freguês do futebol goiano até agora. Caraca, o time jogou sem Ganhou um jogo da gente só. Um jogo. Esquivel, Viveiros, ganhou do Amazonas. Vamos, pelo amor de Deus, tudo de fora é melhor pra você, Danilo. Renan Peixoto, 7 gols. Tudo de fora é melhor pra você, uai. Renan Peixoto tem 7 gols e nem titular. Respeita o Goiás, o Goiás é um gigante, rapaz. Tô respeitando, só tô dando a minha opinião, que pra mim o Atlético Paranaense individualmente tem mais elenco. E cuidado. Julimar. E por que foi freguês do futebol goiano, então? Faz parte, um primeiro turno ruim, como o Atlético Goianiense teve um primeiro turno ruim. Foram 5 jogos até agora contra goianos, ok? 4 peias e uma vitória só. Ótimo, o futebol goiano tá sobressaindo, mas em termos individuais o Atlético sobressai contra todos, Thiago. Nós não podemos negar isso. Olha o banco de suplente deles. O Peixoto tem 7 gols, foi titular em apenas 6. Peixoto. Renan Peixoto. Sim. Julimar, só fez 9 jogos. E sabe quantos titular? 6. Tem 3 gols e 2 assistências. Luiz Fernando. 29 jogos, 4 gols, 5 assistências. Sem falar o Morenão que chegou lá. Cuidado, passa o carro em cima de todo mundo. Qual que é o Morenão? O Kevin Viveiros. Cuidado, tá louco, que é isso? E nem assim um atleta no G4.